Olá, meu nome é Álvaro, sou crítico e editor da revista Pós-Créditos. Estou aqui para falar sobre a 25ª semana de Renascer, depois de um hiato na semana passada, né? E vou me estender, né, propositalmente, deixei para gravar esse vídeo hoje, porque o episódio de hoje, o capítulo de hoje foi um capítulo importante. Então vou começar a falar também sobre esse início da 26ª semana, né? Capítulos 150, o de sábado, 151, o de hoje, segunda-feira. Vou começar pela semana passada, em que houve um evento importante, que trouxe todo um buzz para a novela, que foi a entrada da Malu Mader, né, como a Aurora. Essa personagem me parece, desde já, ganhar mais espaço na trama, né, pela própria maneira como ela entra. Na original, o Inocêncio, ele ia visitar uma fazenda que ele tinha, e aí ele conhecia essa fazendeira que era vizinha dessa fazenda e que criava gado, e aí ele a abordava, falava que ele estava interessado nisso, e acabavam ficando juntos. Inclusive, acho que no primeiro capítulo em que ela aparecia já. Então esse romance já engrenava, né? Talvez porque era uma participação a princípio mais curta, né? Acho que a Mara Carvalho, que quem interpretava, ficava 5 capítulos, se eu não me engano, uma coisa assim, 6 capítulos, e depois voltava mais pro final da novela, né? E agora isso mudou. A personagem chega à fazenda de Inocêncio e agora Inocêncio viaja, provocando essa ausência que me parece muito importante, né? No evento do capítulo de hoje. E acho que tem uma série de coisas muito felizes, né? Primeiro, a escalação da Malu Mader. Malu Mader é uma atriz muito marcante na história da TV Globo, né? Ali do final dos anos 80, com novelas como Tititi, Fera Radical, e depois com as minisséries também, né? Minisséries como Anos Dourados, Anos Rebeldes, que ali, acho que, como espectador, acho que foi onde a Malu Mader me ganhou. Eu acho Anos Rebeldes uma das coisas mais bonitas que a TV Globo já fez, o que é muito interessante, porque é uma minissérie que fala sobre ditadura militar, e a TV Globo, ela, de certa forma, se fortalece como negócio ao longo da ditadura militar, né? Numa negociação muito contraditória com o regime, e faz essa minissérie que é muito importante, né? Que inclusive vai ali ecoar no movimento dos Cara Pintadas. E a Malu Mader faz essa personagem em Anos Rebeldes, e tô fazendo uma digressão aqui, né? É uma personagem muito difícil, porque ela era uma menina alienada, cujo sonho era ter o próprio quarto, e naquela minissérie em que ela era par do Cássio Gabus Mendes, e tinha como amiga a personagem da Cláudia Abreu, que se tornava uma guerrilheira, né? Se envolvia com a luta armada. Então, e a Malu Mader conseguia trazer todas as contradições dessa menina, e nos fazer torcer por ela, né, de certa forma, ou pelo menos ter uma empatia, né, por uma personagem que a princípio era muito difícil, era muito distoante, né, dentro do universo daquela minissérie. Então fiz essa digressão acho que para tentar trazer um pouco do que é essa figura da Malu Mader, como representação, não só ela, mas outras atrizes também, mas eu acho que ainda é uma atriz que traz esse momento de um Star System que a Globo não vive mais. Isso não quer dizer que a Globo não tem estrelas, mas a Globo não paga pela exclusividade dessas estrelas, né? Hoje a Globo opera muito alinhada ao mercado do streaming, que paga por trabalho, né? Então, encerrado esse trabalho, o caso da Camila Queiroz, por exemplo, encerrou uma novela das 6 e logo na semana seguinte estava gravando a novela da HBO. Então, eu acho que a Malu Mader evoca, né, essa memória nostálgica de uma outra TV Globo, fora o fato de que ela tem aí um casal com o Marcos Palmeira, que acho que é bastante marcante em celebridade, do Gilberto Braga, né? E, enfim, então acho que é uma entrada muito bem-vinda. A trama oxigenou uma série de coisas, uma pena que tenha sido nessa semana de jogo de futebol. Eu que não gosto de futebol fiquei revoltado a semana passada porque a novela foi inteira encurtada por conta disso, né? E a grade horária ficou muito volátil, né? Muito maleável ali. E então tem isso. E me emocionei muito na cena, inesperada ali pra mim, porque alguns capítulos atrás eu escrevi sobre as cenas do Marcos Palmeira com a Teresa Fonseca, né, a Mariana, que sempre me vinha muito essa música do Gilberto Gil, Drão, que eu acho uma das músicas mais bonitas do Gil e acho uma das músicas brasileiras mais bonitas.
e que é uma música que fala sobre separação, e essa música acabou virando tema, na voz do Gil, da Malu Mader com o Marcos Palmeira, então me emocionou muito, me pegou muito de surpresa, assim, tanto que eu até parei de ver o capítulo naquele momento e terminei de ver depois. Enfim, então gostei muito, achei muito solar e muito bem-vinda essa entrada da Malu Mader na novela, que é uma atriz incrível e que faz falta nas novelas. Tião ganha o diabo, né, de Inocêncio. Isso já acontecia na trama original, mas era muito rápido, porque Tião mal ganhava o diabo e a Joaninha dava um jeito de acabar com aquilo e quebrava a garrafa, né. Então, há essa continuidade, mas há uma mudança, né. Agora o diabinho fica com ele, né. Ele e Joana estão inclusive separados, né. Ele mora na lona, tal. Então a trama de Tião vai se descolando bastante e o Irandir teve uma série de cenas muito importantes e muito impactantes do personagem, né, nessas últimas semanas. É um crescimento, acho que inédito desse personagem, no momento em que, na original, o romance de Joana e Lívio já começava a ganhar bastante terreno, né? É, e a Alice Carvalho teve umas cenas incríveis também. A cena em que ela desabafa com o Zinha, e ela fala, não me aperrei não, que hoje eu tô fora de mim, alguma coisa assim. Muito bonita essa cena. Essa coisa, né, que a casa de Jacutinga já tinha e continua tendo, desse lugar, desses desabafos e dessas cumplicidades femininas que ganham um outro tom, uma outra dimensão nessa Renascer de Agora. O capítulo de sábado eu chamei de Cicatriz e Sangue, né? Aquela cena em que Egídio marca Marçal, como se marcasse boi, né? E há essa relação patrão-empregado, né? Essas relações masculinas, né? Subordinadas pelo emprego são muito fortes nessa novela, né? Esse empregado tão leal que se sujeita a essa humilhação para provar que ele é mais leal do que aquela mulher com quem ele está competindo, de certa forma, né? Que é Eliana. É, então, esse também é um desdobramento inédito. Essa trama não existia, né? Essa trama do patrão com o empregado, tampouco essa cena muito forte. E o capítulo culmina, né? No enfrentamento de João Pedro e Egídio, e também uma cena forte que acaba com o personagem do Vladimir com a boca cheia de sangue, né? E aí ele sorri, e a escalação do Vladimir é muito interessante porque ele tem esse sorriso largo que traz uma ambiguidade para esse personagem, e ele sorri com aquela boca cheia de sangue, e ao mesmo tempo Sandra já está com Eliana a caminho de Ilhéus, a caminho do hospital, né? Porque começa a passar mal, enfim. E ali é uma grande cena da Júlia Buscácio, né? Porque a Sandra, ela é uma personagem que ela tem uma questão. Na original, ela era uma personagem, uma menina à frente do seu tempo, à frente daquele lugar em que ela estava, né? Progressista, que desafiava o pai. Mas a partir do momento em que ela engrenava o romance com o João Pedro, ela se apagava um pouco, né? E as coisas começavam a dar muito certo. João Pedro não titubeava como ele titubeia nessa. Eu acho que eh, a tentação de Mariana, o amor por Mariana, né? Uma vez que ele engrenava com Sandra, ele tinha um respeito muito grande e havia pouco conflito, acho que para esse casal. E isso muda agora, né? Sobretudo com a perda desse bebê, que começa no capítulo de sábado. Mas só para concluir essa coisa, Sandra, desde lá de 93, ela era essa personagem destemida, né? E aqui ela continua. Ela é essa personagem destemida, mas que eu acho que ela tem uma coisa mais interessante nessa, talvez, que ela também é aquela personagem do amor possível, né? Mariana é o amor idealizado e Sandra é esse lugar do amor possível, do amor pragmático e que sabe disso. Isso traz uma dimensão muito interessante para essa personagem. Ela está consciente disso e ela lida com essa dor, né? E com o fato dela amar tanto esse rapaz que ela é capaz de lidar com isso, mas agora ela chega num outro ponto. Por isso que eu acho que essa trama, por mais trágica que seja esse conflito, essa reviravolta, é importante, porque vai tirar esses personagens de um lugar de conforto. Sandra cai num certo lugar de conforto dessa garota destemida, né, que não tem muito a perder e que tá sempre... E agora essa destemida passa a ser temerosa, né, no momento em que ela percebe que pode perder esse filho, essa filha, né. E aí é um grande momento da Júlia Buscácio, aquela cena em que ela tá com a Eliana dirigindo e a câmera de trás pega o rosto dela e é um rosto que eu acho que eu não tinha visto nessa personagem ainda, essa consciência dessa possibilidade dessa perda
inédita e irreparável, né? E o fato de estar nesses confins, isolada, naquela cidade, naquela vila que não tem estrutura, né? A caminho. É, então, essa espera do trânsito, né? Então, acho que gosto muito desse encerramento do capítulo de sábado e passo agora para o capítulo de hoje, né? Que é um capítulo absolutamente melodramático, né? E acho um acerto reservar esse tipo de capítulo para segunda-feira, que é o dia em que a novela tende a ter mais audiência, né? É, mas, e aí, aqui teve uma coisa do o melodrama familiar, tipicamente feminino, né, muito embasado em personagens femininas, e todas elas aqui como peças importantíssimas, né? Sandra perdendo esse bebê, Inácia lá na fazenda tendo esse presságio, entendendo o que está acontecendo e começando os seus trabalhos espirituais, Yolanda acompanhando a filha, né? No carro de trás com João Pedro, e João Pedro naquela negação, não está acontecendo nada. E tanto ele quanto a sogra, quanto Yolanda, desprovidos dos seus apoios, né? José Inocêncio, que é um apoio de certa forma, por mais que haja essa rejeição, ele é o pai, e é a figura desse pai idealizado e idolatrado por esse filho, né? E ele não está ali. Ele que tanto rejeitou essa neta, né? E Rashid também não está. Rashid que tem sido o porto seguro de Holanda, de certa forma, né? Então é interessante essa ausência de Rashid que aconteceu semana passada, naquela coisa do carro do ovo, muito bonita, né? O que realça esses laços fraternais. Rashid parte para ajudar Norberto, né? Para salvar Norberto daquela saudade. E isso talvez seja benéfico para a Yolanda, porque ela precisa também crescer sozinha. Então, acho que esses personagens perdem o chão, né, os seus apoios, de certa forma, e ao mesmo tempo outras personagens saem, né, Zinha ali dando ombro a João Pedro, e Morena, né, Morena que passou pela mesma tragédia, pelo mesmo trauma que Sandra passa, e que volta, e que vem ali consolá-la, né, e falar coisas muito bonitas, né, essa dor nunca vai passar, você aprende a conviver com ela, e deixar claro o legado de Jacutinga, isso ela aprendeu com Jacutinga, né, então tem essa coisa desse legado feminino que vai sendo passado nesse capítulo que é absolutamente feminino, né, o único personagem masculino que tem destaque, de fato, é João Pedro, né, que tem ali um momento de cumplicidade, de apoio dos irmãos, né, mas eu vou chegar lá. E então tem essa coisa desse legado e dessa. Eu estava lendo os capítulos que vêm adiante, os resumos no próprio site da novela, e como esse redimensionamento das personagens femininas vai chegando a um lugar muito inédito nessa trama. Né? Porque Eliana já ocupava esse lugar de coronel, mesmo ela não falando muito essa palavra, né? Ela se colocando sob essa palavra. Mariana quer a casa, mas em determinado momento isso meio que sumia, isso deixava de ser uma insistência, né, ali da metade da novela para frente. Mas Sandra não tinha essa coisa de ocupar o lugar do pai, né, que vai acontecer a partir da semana que vem. Então essas personagens vão sendo colocadas num outro lugar, elas não só e num outro lugar que é muito interessante essa coisa, essa maldição. Porque o pacto que Inocêncio faz abre uma maldição. Essa família não se estende, né, no seu gancho central. Ela se estende ali com a Cacau, que é a criança de Teca, mas que não é neto direto, né? Sobrinho neto de Inocêncio, né? Sobrinha. Então essa família não se estende, né? E aí essa criança que seria batizada como Maria Santa morre, né? Então Maria Santa morre duas vezes, se sacrifica duas vezes, de certa forma, dialogando com esse pacto que Inocêncio faz, que é um pacto e é uma maldição, né?
E essa família não se estende, não vai adiante, né? Não cria herdeiros, né? Não cria uma linhagem para além desses 4 homens, né? Desses 4 rapazes. Eh, então essa é uma questão muito interessante, né? Essa renascer que se remodela como feminina e talvez um entendimento dessas personagens que esteja acontecendo agora, que não vai bastar a elas parirem, serem mães. Elas vão precisar tomar a regulação desse universo, né? O regimento desse universo, para que esse universo pare de matar, né? Porque esse é o legado masculino, talvez, o legado de José Inocêncio e de Egídio, né? Você planta, as árvores crescem, mas os seres humanos não, né? Então, essas mulheres eu acho que vão ter que chegar num lugar inédito, né? Nessa trama, de que elas vão ter que saírem desses lugares de mulheres mães e se estenderem. Para serem mães, elas vão precisar serem coronéis, né? Pelo menos é isso que me aponta, tanto Mariana, quanto Eliana, quanto Sandra, né? E essas personagens que estão ali como suportes, Morena, Inácia, né? Suportes entre aspas, né? Inácia eu acho que tem um protagonismo muito grande nessa Renascer, e muito bonita essa cena agora no final, em que ela faz o rito ali com João Pedro e abre o retorno de Maria Santa, né? Que também é algo inédito, né? Essa coisa de Maria Santa chegar com a bebê no colo, as duas Maria Santas, né? Essa Maria Santa duplicada e morta 2 vezes, de certa forma por essa guerra, né? É claro, a Maria Santa, a esposa ali, morre para dar a vida ao filho, escolhe o filho, né? Mas esse filho vai ser, de certa forma, a extensão do pai para o bem e para o mal, né? Porque ele também é a principal pólvora, né? Que mantém acesa essa disputa, né? Eu deixei minhas anotações aqui do lado e vou precisar de volta. E aí, claro, né? Então eu falei sobre essas construções todas femininas, mas eu não posso deixar de ressaltar o trabalho do Juan Paiva nesse último capítulo, né? É, não só na cena em que ele recebe a notícia, aquele close de perfil, né? Porque é isso, não há mais espaço para nada diante de uma notícia dessa. Só o que cabe é esse super close em que o perfil do ator toma a tela e aí uma escalação, né? Acho que não preciso falar nada, né? A escalação do Juan Paiva é muito acertada desde o começo, né? É, então ele é o tipo de ator que não perde um close como esse, né? E depois naquela cena do espelho, né, em que ele se fragmenta, esmurrando o espelho, ele se estilhaça mais uma vez, né? Esse filho que já nasce estilhaçado, no sentido de que ele se reconhece e não se reconhece no pai, tá? Ele espelha e não espelha, estende e não estende, tá? E aí aparece o outro pai, né, o Diocleciano ali, e aí tem essa coisa, né? A trilha sonora, a música orquestrada dessa novela é muito bonita, né? E ela serve muito bem ao melodrama, mas ela faz muito bem a transição. Tem a primeira música do álbum, que acho que é José Inocêncio, mostra muito bem isso. A transição dessa trilha, dessa música épica, aventuresca, para o melodrama. E acho que esse é um conceito que me parece estar nessa trilha instrumental que aparece muito nesse capítulo, né? Aparece em vários, mas hoje especialmente antenada ao melodrama. Mas na cena do espelho ela dá um recuo, né? Ela abre um silêncio para que aquele espelho estilhasse, a gente escute e escute o grito, né? A dor. Então pensar o som é também pensar o silêncio, né? E essa música soube muito bem, né? Quem faz a mixagem sonora da novela soube muito bem em que momento retirar essa música, né? E deixar esse silêncio. E a música volta bem no finalzinho, quando o Diocleciano já está ali amparando João Pedro, né? É, então um capítulo muito especial, enfim, estou até meio emocionado, meio comovido falando aqui hoje, e que acho que eu já citei o Gabriel Garcia Marques, que ele fala, né, no Como Contar, no Me Alugo para Sonhar,
Se decidimos matar uma criança no primeiro episódio, isso vai mudar todo o tom da narrativa. Não estamos no primeiro episódio, mas é um acontecimento que vai mudar todo o tom dessa narrativa que se encaminha para o final, tá? Acho que é isso. Agora estamos aí na reta final da novela, tem menos de 2 meses, então vou tentar me fazer mais presente um pouco, né? A última semana foi impossível por uma série de questões de trabalho e tal, mas agora vamos juntos até o final. Até semana que vem.